Bom dia, irmãos. Que a paz, o amor de Cristo esteja com cada um de nós. Hoje, domingo de Páscoa, domingo onde celebramos, né, a morte, mas celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós vamos ver hoje, o que a Bíblia diz, né, o que a palavra de Deus diz sobre essa data. O mundo, ou boa parte do mundo, na verdade, comemora essa data, mas muitas vezes de forma errada, como nós vemos aqui no Brasil. É época de comércio, época de venda de chocolates, de coelhinho da Páscoa, a chamada, né, Semana Santa, onde se exalta, né, a questão de se estimula, né, a compra de peixes. Então, todo ano, assim, a Páscoa é comemorada, em geral, dessa forma. Embora interessante que esse ano, né, a gente percebe uma diferença, né, devido ao coronavírus, devido ao isolamento social, quase não houve propagandas na televisão, poucas alusões a coelhinho da Páscoa, a chocolate. Lógico que as fábricas já haviam fabricado lá, né, no comércio, mas também é interessante que, além de vender, as fábricas também doaram, né? Doaram ovos de Páscoa, uma coisa que é difícil de imaginar acontecendo antes da Páscoa. Às vezes acontece depois, com sobras, um preço mais baixo, etc., né? E esse ano é uma Páscoa diferente, uma Páscoa onde não há todo esse alvoroço assim no comércio devido a toda essa situação. Talvez, ah, olhando de uma forma positiva para toda essa situação, seja uma das Páscoas mais voltadas realmente para o que ela é, né, o que ela significa. É bem possível que, devido a todas essas dificuldades, esses problemas que estamos vivendo, muito mais pessoas estejam pensando no real, no verdadeiro significado da Páscoa, né? Como nós vamos ver, né, que é aquilo que Deus instituiu e que, inclusive, instituiu como memorial, que deveria ser repassado, e que nós vamos ver até quando essa Páscoa, né, vai ser assim instituída da forma como ela era. Qual é a origem da Páscoa? Né? A Bíblia mostra claramente como ela foi instituída. Os hebreus estavam no Egito, um longo período, 430 anos lá no Egito. Eles faziam uma rápida recapitulação. Chegaram lá através de José, que fora vendido ao Egito. Mais tarde, devido a uma grande fome, seus irmãos foram buscar alimentos no Egito, eles reconheceram, mandou chamar, né, toda a família, então entrou Jacó, o seu pai, junto com todos os seus irmãos e familiares, né? Então, assim, uma família, praticamente uma grande família, mas uma família que entrou lá. E 430 anos depois, né, nós vamos ver lá no versículo 37 do capítulo 12, sai mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e mais um povo misturado. Então, como o povo se multiplicou, como cresceu, né, durante todo esse período. A gente pensar, 430 anos, é um grande período. Para fazermos uma rápida comparação, termos talvez uma aproximação e ideia de tempo, o nosso país tem um pouco mais de 500 anos de existência. Então, é um grande período de permanência ali no Egito, né? E a palavra de Deus diz que eles estavam escravizados, eram escravos lá no Egito, né? Aquela situação, né? O faraó viu uma grande mão de obra, né? Aquele povo se multiplicando e resolveu, assim, escravizá-los. Mas nós vamos ver em Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. Êxodo, capítulo 2, 23 a 25, que mostra
o começo da virada, da mudança dessa situação, dessa escravidão. O que vai acontecer? Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Clamor, clamor. Quanto tempo, né? Estavam sofrendo debaixo da servidão, da escravidão do Egito. E eles lembraram, clamaram a Deus. E o que aconteceu foi que Deus ouviu, e a Bíblia fala, né, que Deus lembrou da aliança que havia feito com Abraão, que renovou com Isaac, que renovou com Jacó. Né? Vocês lerem depois, Gênesis capítulo 12, quando Deus diz para Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela, né? Vou te fazer um grande povo, uma grande nação. É essa promessa, essa aliança que Deus, assim, lembrou. E Deus vai começar a agir em prol da liberdade, da libertação desse povo, né? De sair desse sofrimento da escravidão. O que vai acontecer? Mais tarde, Moisés, já voltou, saiu do Egito, descobriu que era também hebreu, ele sai após matar um egípcio. Ele está em Midian, apacentando ovelhas. E aí o que acontece? Num certo dia, um belo dia, ele está apacentando, de repente vê lá uma sarça ardendo, aquilo chama a atenção, e quando ele vai, Deus fala com ele, né, dando-lhe a missão de libertar o seu povo. A princípio, é uma reação natural, né? Não vou fazer, não sei falar, não vão me ouvir. E Deus insiste, Deus persiste, e ele acaba aceitando a missão. Ele vai até o Egito, e lá chegando, ele fala com o faraó. E como era de se esperar? O faraó não aceita, não dá atenção, não dá ouvidos, e a Bíblia relata, nos capítulos posteriores, de que aumentou ainda mais a pressão. Ele começa a aumentar a carga, escravizar ainda mais o povo de Deus, né? Diminuindo as condições, aumentando as condições de produção, diminuindo as condições de trabalho. E os hebreus, desculpa, os hebreus, eles reclamam com Moisés, né, que piorou a situação, e Moisés fala novamente com Deus. E Deus, lá no capítulo 6, ele reafirma a Moisés que ele vai libertar o povo dele. Que ele, para Moisés voltar ao faraó e falar que ele vai libertar, que ele quer o seu povo livre. E Moisés volta e fala ao faraó, né, que Deus quer libertar o seu povo e que enviará algumas pragas, nesse caso ele não mude de ideia. E é o que acontece, né? Nos capítulos posteriores do livro de Êxodo, nós vemos diversas pragas. Pragas dos piolhos, praga das rãs, praga da água se tornando sangue, praga da chuva de trevas, chuva de pedras, praga das trevas. E essas pragas trouxeram muitos prejuízos ao Egito. A Bíblia fala que houve muitas mortes, houve também mortes de pessoas, mortes de animais, prejuízos na agricultura. E mesmo assim, com todas essas perdas, o faraó não cedia. O faraó permanecia na sua ideia de continuar escravizando o povo de Deus. A Bíblia até fala que Deus endureceu o coração do faraó. Deus estava no controle de toda aquela situação. Interessante que o povo de Deus, além da escravidão, não foi afligido por essas pragas. Isso que deixava ainda mais os egípcios, né, sem entender o que estava acontecendo, mas também agora sofrendo, né, sofrendo com todas essas pragas
por conta da persistência do faraó em não ceder. E aí nós chegamos até a última praga, que é a morte dos primogênitos. E nós chegamos, antes disso acontecer, à instituição da Páscoa. Lá no capítulo 12, vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 12, versículos de 3 a 6, Êxodo capítulo 12, 3 a 6, nós vemos Deus instituindo a Páscoa. A Páscoa é um memorial. A Páscoa significa passagem, passar por cima. Passar por cima. E é isso que nós vamos ver acontecendo. Vamos dar uma olhada. Êxodo 12, 3 a 6. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imulará no crepúsculo da tarde. Ordenanças de Deus, de como deveria ser. E nos versículos posteriores, há diversas outras ordenanças, de como deve ser feito, que o fermento não deve ser achado na casa deles. Então, tudo isso tem um significado. Né? E o interessante, né? Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para de um lado, as promessas dele, mas de outro também as ordenanças dele, é que Deus é rigoroso, Deus é exato. Ele tem as ordenanças dele e ele faz questão de que essas sejam cumpridas exatamente como ele ordenou. Nós não vemos Deus, muitas vezes, abrindo exceções. Olha, faz assim, ou pode fazer assim, ou pode fazer de outra forma. Não há. Geralmente é exato, é da forma que ele exige que deve ser assim feita. E é isso que ele exige quanto à Páscoa. Um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro de um ano, macho, que eles deveriam celebrar assim a Páscoa. E o sangue, né? O sangue, quando matasse esse cordeiro, eles deveriam aspergir, passar, na verdade, sobre os umbrais da porta. E por que isso? Vamos dar uma olhada, versículo 7, versículo 13, desse mesmo capítulo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, falando da Páscoa. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue seria um sinal. É interessante pensarmos, né, mais uma vez, uma analogia, né, de como o sangue preserva, poupa vidas. As casas em que estivessem, vamos assim dizer, cobertas, né? Na verdade, o sangue estaria passado, cobertas, de forma figurada. Por esse sangue, elas estariam protegidas da morte, né? Da morte do primogênito. Mas aquelas que não estivessem, né? O primogênito seria assim morto. E é isso que vai acontecer, né? O anjo virá passando nas casas e acontecerá, assim, muitas mortes em todo o Egito. Interessante vermos como Deus vai agindo, como ele tem controle de toda a situação. E aí, passado isso acontecendo, a morte dos primogênitos, inclusive do faraó, então ele resolve ceder. E aí
nós temos assim a saída do povo do Egito após 430 anos. Como eu disse, entrou uma família, a família de Jacó, né, com todos os filhos e todos os agregados, e saíram mais de 600 mil homens a pé. Isso a gente pode ver no versículo 37, 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para o Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Muita gente que está caminhando para a terra prometida. A gente conhece a história, sabe que não será um caminho fácil, sabe que muitos, a grande maioria, na verdade, vai ficar pelo caminho por causa dos seus pecados, por causa de tantas murmurações. Mas uma coisa interessante, a ordem de Deus, de que aquela Páscoa deveria ser celebrada anualmente, celebrada em memória daquele livramento, em memória daquela libertação providenciada por Ele. E é isso que eles farão, ano após ano. Até quando nós vemos lá no Novo Testamento, Jesus chegando. Jesus aparece, e é interessante que o próprio Jesus também vai celebrar a Páscoa, como nós veremos. Em João, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está vindo para ser batizado, João Batista está com alguns discípulos, e ele olha para Jesus, e o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, né? Ele podia falar, né, eis o Filho de Deus, mas eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João com certeza sabia do que estava falando, mas eu acredito que aqueles discípulos entenderam talvez a parte do Cordeiro, remeteram a memória deles remeteu à Páscoa, mas possivelmente não entenderam, não tiveram compreensão do que João estava dizendo. Quem seria aquele cordeiro? O que significaria aquilo? Né? E Jesus, como eu disse, celebrou a Páscoa ano após ano. E nós vamos ver, lá em Mateus 26, 29, Jesus preparando o que seria a última Páscoa. Na verdade, ele pede para os discípulos preparar o que seria a última Páscoa. Vamos dar uma olhada. Mateus 26, 26 a 29. Antes ainda, de 26, 26, 29, Mateus 26, 17 a 19, onde nós temos a preparação da Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos e disseram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E eles lhes responderam: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu o mandamento de Deus de celebrar a Páscoa. Lembrar daquela libertação, a libertação da escravidão no Egito, de como Deus, com seu braço poderoso, com seu braço forte, livrou todo o seu povo da terra do Egito, libertou da escravidão. E aí nós vemos em Mateus 26, em diante, até o 29, o que vai acontecer. O que vai acontecer? E aí é que está uma grande maravilha, algo maravilhoso, algo que mudou totalmente a história e mudou totalmente a nossa história. Isso é que Jesus vai dizer que vai acontecer. E é o que ele está assim, instituindo.
Eu fico pensando, lendo esse texto, que passou, né, pela cabeça dos irmãos. Eu acredito que eles entenderam, mas não compreenderam. Não conseguiram também ver a dimensão do que estava acontecendo. Eles celebraram a Páscoa como todos os anos, por tantos e tantos anos, depois, por aproximadamente uns 3 anos, junto com Jesus, mas aquela Páscoa foi diferente. Aquela Páscoa estava sendo diferente. E é o que nós vamos ver. O texto diz, a partir do versículo 26, capítulo 26, enquanto comiam o quê? Enquanto comiam a Páscoa, comiam lá o cordeiro, participavam da forma como sempre fizeram. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Dá para imaginar, irmãos, a dimensão disso? Com certeza, mais tarde, esses discípulos, lembrando, como João aqui, ou melhor, Mateus aqui descreve, João também, os outros escritores dos evangelhos, eles conseguiram compreender. E aí, acho que, né, perceberam a dimensão que tinha esse ato. É uma transição, uma passagem. Ele cumpriu, ele fez a Páscoa, celebrou a Páscoa e, de repente, ele corta. E ele passa, né, como muitas vezes é dito, né, virou a chave. Virou uma chave, uma transição, uma mudança. Ele institui o pão, institui o vinho, e eles passam a celebrar, né, a ceia do Senhor. Né? E ele vai dizer, pão, significado, simboliza o seu corpo. O suco, simbolizando o seu sangue. Não mais o cordeiro. Não mais o cordeiro animal. Mas agora, ele assume, ele se coloca como o cordeiro de Deus, que vai dar a sua vida. O cordeiro que será sacrificado. Não mais um sangue de animal, que será repetido por ano após ano. Não mais o sangue de um animal, quando eles ofereciam sacrifício, também era repetido. O autor de Hebreus, lá no seu livro, fala muitas vezes sobre isso, falando que era necessário, né? E que aquele sangue, ele não servia como para perdão de pecados, mas era para reconhecimento de como eles eram pecadores. Mas aqui Jesus está dizendo, eu sou agora o cordeiro que será entregue para a remissão de pecados. E vai acontecer não uma libertação de um povo, de uma escravidão terrena, de uma escravidão que, por mais difícil que seja, por mais difícil que fosse, era passageira, mas de uma escravidão do pecado, uma escravidão espiritual, uma libertação espiritual. Ele diz, remissão de muitos. E nós somos prova disso. O Evangelho nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, o sacrifício de Cristo nos alcançou, o sacrifício desse Cordeiro, nos alcançou. O sangue dele derramado lá na cruz. O sangue não passado lá nos umbrais de uma porta, mas derramado ali na cruz, nos alcançou. E nós, por termos aceito esse sacrifício, temos paz com Deus, temos perdão dos nossos pecados, temos a libertação dos nossos pecados, podemos não ser escravos do pecado, podemos não ser escravos de Satanás.
Então, veja, irmãos, quão grande é o sacrifício de Jesus. Quão grande foi o sacrifício desse cordeiro, cordeiro de Deus, cordeiro que tira o pecado do mundo. Ontem falamos sobre culpa, e como ela afeta as nossas vidas, e que Deus sempre nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, diversas chances, diversas oportunidades, por causa de tudo isso, graças ao sacrifício de Cristo. Então, podemos, através de Cristo, ter uma vida em abundância, como ele disse lá em João 10:10. Podemos ser livres do pecado. E algo ainda maior, além do perdão dos nossos pecados, é um dia estar com o nosso Deus. Um dia ressuscitar como Jesus Cristo ressuscitou. E estar com Ele. E ele finaliza aquele ato, finaliza aquela cerimônia, onde ele introduz o pão, onde ele introduziu o pão, onde ele introduziu o vinho, finalizando, dizendo: hei de beber convosco no meu reino. Isso pode ter dois significados. O reino de Deus aqui na terra, a igreja, quando nós celebramos, como acabamos de celebrar, né, a ceia do Senhor, mas também simbolizando, dizendo, um dia, quando estaremos com Ele, celebrando para todo sempre com Ele, a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, celebrando, né, a sua grandeza, do seu amor, a grandeza do amor de Deus, nosso Pai. Que nós possamos, irmãos, viver cada dia, não somente hoje, que é um domingo de Páscoa, mas cada dia, celebrando a morte, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, celebrando a vitória dele sobre a morte, celebrando a nossa libertação como escravos do pecado, e que nós possamos viver, não como escravos do pecado, mas como escravos por gratidão, escravos por amor a Deus, por tudo o que Ele nos fez. Que a graça de Deus seja cada vez mais valorizada em nossas vidas, que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais valorizado em nossas vidas. Nós entendemos, nós compreendemos quão grande é a graça de Deus. A graça que nos alcançou, a graça que quer alcançar mais e mais pessoas. Deus, é da vontade do Pai que mais e mais pessoas um dia estejam com Ele. É da vontade do Pai que nós um dia estejamos com Ele para todo sempre. É da vontade de Jesus Cristo que nós um dia estejamos bebendo com Ele, celebrando a ceia com Ele, celebrando esse grande ato de amor um dia com Ele no reino dos céus. Como nós fazemos aqui, domingo após domingo, enquanto estivermos aqui. Que nós possamos, irmãos, viver cada vez mais na graça de Deus, valorizar cada vez mais esse sangue que foi derramado em favor de muitos. E esses muitos, nós fazemos parte, por causa da graça de Deus, por termos aceito. Que essa Páscoa, irmãos, seja ainda mais valorizada por cada um de nós. Que nós lembremos, logo mais em nossos almoços, do quão grande foi o sacrifício de Cristo. Embora estejamos separados presencialmente, mas unidos estamos por causa desse grande amor. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Que nós valorizemos cada vez mais o amor de Deus, que jamais deixemos de celebrar a grande amor e misericórdia de Deus, nosso Pai. Deus continue abençoando a cada um de nós. Vamos encerrar com uma oração. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quão grande és tu, Pai. Louvado seja o Senhor pelo seu tão grande amor. Um amor que não poupou o seu único filho. Um amor
que fez com que ele descesse dos céus, que ele estivesse aqui, sofresse por causa dos nossos pecados, fosse, assumisse como o cordeiro que viria para tirar os nossos pecados. Ele assumiu as nossas culpas, assumiu os nossos pecados. Damos graças a Ti por isso, Pai. Louvamos, exaltamos o Teu grande e maravilhoso nome por isso. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande vitória, Pai, foi a morte e a ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo para todos nós. Nós podemos, ó Deus, ter uma vida feliz, alegre, independente das circunstâncias, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que o nosso futuro está reservado e é um futuro maravilhoso, Pai. Um futuro, um dia contigo aí nos céus, para todos sempre, já livre de todo o pecado, livre de todas as mágoas, livre de todo o choro, Deus, de todo o sofrimento, Pai. Deus maravilhoso e santo, que as nossas vidas, ó Deus, durante esse dia, durante essa semana, Pai, durante as nossas vidas, Deus, o tempo que estivermos aqui, sejam, Pai, de valorização, de agradecimento por tudo que o Senhor nos fez, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, que nós possamos enxergar com grande amor o Senhor tem por nós, as suas misericórdias, como diz a tua palavra,